Olá, assombrados! Eu sou a Ana Paula e vou contar um relato para vocês hoje, neste tipo ao vivo de hoje. Espero que esteja tudo bem com vocês. Já vai deixando o seu like nesse vídeo e depois você vai lá dar aquela fuçadinha na loja assombrada, tá? Tem várias peças lá da moda feminina e tem cupom de desconto ainda para vocês. Aproveitem! Mas vamos lá para o relato. E o relato de hoje é Uma Luz na Escuridão. Precisamos todos, não é? Precisamos todos de uma luz na escuridão. Mas vamos lá, vamos ver que luz que é essa na escuridão. Olá a todos do canal Assombrado, meu nome é Fulano e venho contar um dos vários eventos sobrenaturais que já aconteceu na minha vida. Eu venho falar que sou fã do canal e vou sempre para a faculdade escutando os relatos. Bom, vamos ao relato. Eu tinha 16 ou 17 anos na época, hoje eu tenho 27, mas na verdade esse relato é de um ano atrás, então agora ele já tem 28. Mas lembro como se fosse hoje. Quando era adolescente, nós em casa tínhamos apenas um computador. Eu e meu irmão entramos em acordo na época e ficou decidido que durante o dia eu utilizava o computador e meu irmão ficou com o período da noite. Isso, na verdade, já era um acordo antigo e já tinha anos que nós dividíamos o uso do computador dessa forma. Então, eu usava o computador até o meu irmão chegar. Ele costumava ir para a igreja e chegava em casa lá pelas 11 da noite. E toda vez fazia o mesmo ritual. Descia as escadas de casa igual um cavalo, dava para saber de longe que ele estava chegando, abria a porta com tudo, o barulho do trinco quando ele puxava a cordinha... Abriu o portão com tudo. O barulho do trinco quando ele puxava a cordinha e logo em seguida... você ouvia o barulho do trinco quando ele puxava a cordinha e logo em seguida o portão batendo. Abria a porta e era tão ríspido que até o barulho da chave girando dava para escutar. Acendia a luz da cozinha, ia ao banheiro, abria a geladeira, esquentava a comida e ia pro computador. Fato triste para mim na época que queria ficar na frente do computador jogando ou vendo alguma série, né? Bom, teve um dia que meu irmão chegou em casa e anunciou: "Gente, eu tô namorando". Nós de casa olhamos meio incrédulos porque meu irmão é muito palhaço. A gente em casa nunca pensou que ele encontraria uma mulher capaz de aturar a criatura. Mas lá estava ele namorando e parecia que o negócio começou a ficar sério mesmo. Visto que após alguns meses com a sua nova namorada, ele começou a chegar mais tarde em casa. Para minha mãe, um desespero. Para mim, mais tempo no computador. Após alguns meses, meu irmão começou sempre a chegar entre 2 e 3 da manhã, sempre fazendo a mesma rotina de ser um cavalo. Sério, eu não sei como os vizinhos não chamavam a polícia. Certo dia, eu estava vendo um seriado e comecei a ver bem tarde, era lá por 1 hora da manhã. Lembro que fiquei pensando, daqui a pouco ele chega e eu não vou conseguir ver o final da série. Dito e feito, eu não lembro exatamente o horário, mas sei que era entre 2 e 3 da manhã. E logo que eu ouvi o barulho dele descendo as escadas, lembro de ficar bravo comigo mesmo por não ter começado a assistir a série antes. Meu irmão fez o de sempre, o mesmo ritual. Bateu o portão, abriu a porta, usou o banheiro, deu descarga e eu pensando, vai dar tempo de eu terminar se ele demorar no banheiro, o que não aconteceu. Logo ouvi o barulho da porta da geladeira se abrindo, meu irmão pegando o prato e o copo, com seu jeito gentil de ser, só que não, esquentou a comida no micro-ondas, ouvi o bip do micro-ondas indicando que a comida estava quente e que o meu tempo havia acabado. Lembro de olhar para a cozinha e pensar, nossa, o fulano está fazendo tudo isso com a luz apagada? De toda a sua rotina, isso nunca acontecia. Em casa, minha mãe tinha mania de apagar todas as luzes e deixar apenas a luz do banheiro acesa. Essa luz iluminava a cozinha de madrugada e parte do corredor que dava acesso aos quartos, mas era só para ninguém tropeçar caso precisasse ir ao banheiro, visto que minha mãe mesmo já quase caiu no degrau que tem entre o corredor e a cozinha. A luz do meu quarto estava apagada também. O quarto só estava iluminado pela tela do computador. Eu fiquei ali parado pensando
porque eu lembro que a minha mãe tinha falado pra gente economizar na luz, né? Mas não imaginava que o meu irmão também estava levando aquilo tão a sério a ponto de não ligar a luz da cozinha. Afinal, era só apagar a luz do banheiro e acender a da cozinha, que ia dar na mesma, uma lâmpada acesa. Então, eu estava prestes a me levantar da cadeira para ver o que estava acontecendo, mas aí falei para mim mesmo: ele deve ter voltado para o banheiro, por isso que não tem luz acesa na cozinha. Apesar de falar aquilo para mim mesmo, eu sabia que tinha alguma coisa errada, mas preferi acreditar que ele deixou a comida esquentando e foi para o banheiro novamente. Voltei a assistir a série. O seriado acabou em uns 8 minutos e nada do meu irmão aparecer. Aí resolvi levantar para ver se a criatura ainda estava viva, né? Sei lá, se estava tudo bem. Nunca tinha acontecido nada disso antes. Pensei que estava passando mal. Foi quando eu olhei para o corredor e a cozinha e eu lembro que eu gelei e senti uma sensação tão estranha quando olhei para lá. Estava um breu, mas muito escuro mesmo. E eu desisti na hora de levantar da cadeira. Comecei a me sentir estranho. Toda hora que eu olhava para o corredor e para a cozinha eu me sentia estranho. Fiquei ali esperando meu irmão entrar no quarto, mas ele simplesmente não aparecia. Aí comecei a ficar com uma sensação esquisita de estar sendo observado. Os pelos do meu braço arrepiaram e foi quando eu já sabia que tinha alguma coisa ruim ali. Mesmo não vendo nada, só aquela escuridão, eu sentia que tinha alguma coisa ruim ali. A porta do meu quarto fica do lado esquerdo e meu computador ficava na mesma parede do lado oposto, de modo que sempre quando alguém entrava, me via sentado de lado em direção à parede. Eu não sei quantos minutos depois, mas eu me distraí com alguém me chamando no MSN. Na verdade, eu forcei a me distrair para fingir que não estava acontecendo nada ali. Respondi rapidamente e quando eu olhei para a cozinha novamente, ela estava iluminada novamente. Com a luz... quando eu olhei para a cozinha novamente, ela estava novamente iluminada com a luz do banheiro. Tudo como sempre foi. Concluí que meu irmão havia saído do banheiro, mesmo não ouvindo o barulho da porta se abrindo. Achei super estranho, mas pensei, tava só sendo paranoico, né? Então avisei meu amigo do MSN que eu não daria mais pra gente conversar porque o meu irmão tinha chegado e ele ia usar o computador. Enquanto eu respondia, eu lembro de ver uma luz tão forte e centrada na entrada do meu quarto e que eu logo pensei, nossa, a criatura chegou a ponto de ligar uma lanterna para economizar luz? Mas logo percebi que aquela luz não era luz de lanterna, era brilhante, amarela, meio esbranquiçada e parecia que se mexia. Sabe quando você olha para o raio de sol entrando em um lugar escuro e vê até aquelas partículas de poeira se mexendo? Então, era a mesma coisa, só que essas partículas eram prateadas e se mexiam como se tivesse vida própria dentro daquele feixe de luz. Eu me virei em direção sem pensar. Ana, eu não consegui me mexer, mas o meu queixo caiu mentalmente. Na minha frente, olhando diretamente para mim, havia um ser todo branco. Ele vestia uma túnica branca, não tinha asas, mas flutuava. A primeiro momento não vi o seu rosto, porque ele emitia tanta luz que iluminou todo o meu quarto. Mas aquilo olhava para mim diretamente nos olhos. Não me pergunte como eu sei que ele olhava diretamente para mim, visto que eu não via os seus olhos e nada no seu rosto. Mas eu sabia que ele olhava. Parecia olhar para dentro de mim, para minha alma, eu não sei. Foi uma sensação estranha, mas não foi ameaçadora. Eu não consegui falar, eu não consegui mexer o corpo, mas eu não me sentia preso. Eu lembro que a única coisa que fiz foi segui-lo com a cabeça enquanto ele começava a olhar para frente e seguir seu rumo flutuando e iluminando todo o quarto, com uma postura reta e imponente. Ele não mexeu nada do pescoço para baixo, seus braços retos ao lado do corpo. Engraçado que a luz era tão intensa, mas não me cegava ou ofuscava. Ana, nem toda a beleza do mundo podia chegar aos pés daquele ser.
Era uma das cenas mais lindas que eu já vi na vida até hoje e creio que nunca mais vou ver algo parecido. Aquilo me trouxe uma paz. Eu lembro que ele, e chamo de ele porque seu corpo era masculino, continuou flutuando por 1 metro mais ou menos até o fim do quarto. Ele olhou para mim mais uma vez como se tivesse percebido o que eu estava vendo. Eu acho que ele se lembrou que esqueceu de ligar o botão da invisibilidade. Nesse momento eu pude ver entre a luz muito forte o seu rosto, muito rapidamente. Não deu para ver detalhes, mas era um rosto humano. Quando ele chegou próximo da janela, na parede oposta, eu lembro que eu pisquei e ele sumiu da minha frente. Foi assim, na velocidade de uma piscada. Lembro que acendi a luz, acordei minha mãe, que dormia no chão do quarto, perguntei para minha mãe se ela não tinha visto a luz no corredor. Não era possível ninguém ter visto nada. Aquela luz era muito forte, não tinha como não ver. Mas ninguém viu nada. Fui na cozinha e nem sinal do meu irmão. Ele só foi chegar quase 4 horas da manhã. Esse dia ele havia saído da igreja e tinha ido em um churrasco na casa do pastor com outras pessoas da igreja. E ele teve que esperar a festa acabar para o pastor lhe trazer de carro, visto que não havia mais ônibus naquele horário. Hoje fico imaginando que aquele ser poderia ser um anjo ou sei lá, algo bom com certeza. E que ele me protegeu, sei lá do que estivesse na cozinha naquele dia, imitando o meu irmão. O que vocês acham? Sei que eu nunca vou esquecer tamanha beleza. Por fim, esse foi o meu relato, espero que tenha sido interessante, foi uma experiência incrível que vivi e decidi compartilhar. Obrigado por ler o meu relato, tchau a todos. Obrigada por contar a sua história. Então primeiro ele estava lá de boa, começou a escutar os mesmos passos do irmão. Só que quando ele olhou para a cozinha, nem a luz mais do banheiro iluminava ali, estava um breu. E ele sentiu aquela coisa ruim. Então talvez tivesse algo maligno, eu não sei o que de ruim, que entrou na casa e estava lá, sei lá, querendo fazer o que, ou não sei. Mas de repente, apareceu esse ser de luz, como se fosse um anjo que estava por ali, mas que esqueceu de apertar o botãozinho da invisibilidade, como ele disse, tipo, o anjo estava rondando por lá, mandou embora aquilo, porque aquilo sumiu, trouxe a paz. E será que não seria também resultado das orações do seu irmão enquanto esteve na igreja, pedindo para que anjos protegessem o lar e a família? E realmente isso aconteceu. Só que ele viu, muita gente não vê. Mas quem diz que eles não estão aqui, não é? Muito interessante, muito legal. E este foi... Cadê, gente? E este foi o relato de hoje. Espero que tenham gostado. Um beijão para vocês. Esse último dia do ano. Um beijão para vocês. E a gente se vê no próximo relato. Fui!